você quando você encara o sofrimento. Think how terrible this is. Pense quão terrível é isso aqui. This is the living God who spoke the world into existence. Esse é o Deus vivo que falou a existir o mundo. He is the one that spoke and allowed Judas to be born in his mother's womb. Ele foi quem falou e permitiu que Judas fosse concebido no ventre de sua mãe. He held him together. Ele o segurou segurou em suas mãos. He was with him for 3 years. Ele estava com ele durante 3 anos. And he betrays him. E ele o trai. Now, I don't want to talk about Judas per se. He obviously was an apostle. Eu não quero então falar sobre Judas em si, mas obviamente ele era um dos apóstolos. Did he perform miracles? Ele fez milagres? Sim. Sim. He raised the dead. Ele ressuscitou os mortos. He cast out demons. Ele lançou demônios para fora. That's another sermon for another time. Esse é um outro sermão para um outro momento. He had gifts of the Spirit, but not the graces of the Spirit. Ele tinha os dons do Espírito, mas não a graça do Espírito. And in your Christian life, E na sua vida cristã, because you've not only been given the gift to believe, porque não apenas você foi dado o dom de crer, but the gift that we don't want, mas também o dom que não queremos. you will suffer with Christ. Você vai sofrer com Cristo. And that's what Paul said in Philippians, E é isso que Paulo disse em Filipenses. that I might participate not only in the resurrection, Para que eu participe não só na ressurreição, but the suffering of Christ. mas no sofrimento de Cristo. And this probably is the other than the Father turning against Jesus. E isso aqui provavelmente, além do próprio Pai tornando o seu rosto, virando o rosto a Cristo, When he made him who was sinless to become sin, quando ele fez aquele que era sem pecado ser pecador, so you could be saved. para que você fosse salvo. That's the price that Jesus had to pay. Esse foi o preço que Cristo teve que pagar. Somewhere, Em algum lugar, marriage, no casamento, children, com filhos, someone will turn against you. alguém vai se virar contra você. I don't know what the equivalent would be in Portuguese, Eu não sei qual seria o equivalente no português, but the English phrase is being stabbed in the back. mas a frase no inglês é como se uma punhalada pelas costas. Someone will stab you in the back. Alguém vai te dar uma punhalada nas costas, And it may even somebody who is embracing you talvez até alguém que está te abraçando, but it will happen. mas vai acontecer. It's happened to me. Já aconteceu comigo. Some of you are experiencing it even today. Alguns de vocês estão experimentando até agora. Maybe a spouse that's been unfaithful, Talvez um cônjuge que está sendo infiel, and you're a parent. ou você é um pai. It's worse for mothers. É pior para as mães. We love our sons and daughters, Nós amamos nossos filhos e filhas, but we don't carry them for 9 months. então nós não os carregamos por 9 meses. We don't nurse them. Nós não amamentamos. So a mother who is betrayed by a child feels it very deeply. Quando uma mãe é traída por um filho, ela sente isso de uma forma profunda. So it is inevitable that you will suffer, Então é inevitável que você vai sofrer. and particularly in someone betraying you. E em particular em alguém lhe trair. So we see in Jesus not only the one who dies for our sins, Então nós vemos em Jesus não só alguém que morre pelos nossos pecados, but prepares us to go into a world that hates us, mas que nos prepara para entrarmos no mundo que nos odeia
and even friends who will betray us. e até amigos que vão nos trair. This is predicted of Jesus in the Old Testament. Isso é previsto por Jesus no Antigo Testamento. Psalm 41. Salmo 41. I think I have the right verse. 41:9. Eu Turn acho there. que esse é o verso, é 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. All through the Psalms, Ao decorrer dos salmos, all through David's life, em toda a vida de Davi, he reflects what Christ is going to go through ultimately. ele está refletindo aquilo que Cristo vai fazer por fim. My friend who eats with me, O meu amigo que come comigo, eats my food, come minha comida, has my friendship and love, tem a minha amizade, o meu amor, he raises up his foot against me. ele se levanta contra mim. It makes sense, doesn't it? Faz sentido, não é? We are a people. Nós somos um povo. I'm talking about human beings, Estou falando agora sobre os seres humanos, whatever nationality, seja lá qual for a nacionalidade, whatever language, qualquer língua que for. by nature we are betrayers. Por natureza, nós somos traiçoeiros, traidores. Amen? Amém? The garden, No jardim, wonderful place. um lugar maravilhoso, Maybe even better than Brazil. talvez até melhor do que o Brasil. Hard to imagine. Difícil de acreditar. Perfect. Perfeito, No sin. não há pecado. I believe that the pre-incarnate Jesus walked with them. Eu acredito que o Cristo pré-encarnado andava com eles. I can't prove that, Eu não posso provar isso, but remember in the cool of the day, God walked with them. mas lembre-se que na virada do dia, So I think it was Christ. então eu acho que era Cristo. They walked with him. Eles andavam com They ele, talked with him. conversavam com ele. He loved them. Ele amava eles. He said, "It's all yours. Ele dizia: tudo isso é de vocês. Everything is yours. Tudo é de vocês. But just don't touch that one tree." Mas só não toque naquela árvore. That's all I'm asking of you. Só isso que eu estou lhe pedindo. And I'm sure Adam must have asked, E eu tenho certeza que Adão perguntou: "Why not? por que não? The day you eat, you'll die." Porque o dia que comer você morre. And I'm sure he said this. E eu tenho certeza que ele disse isso. What's death? O que é morte? I know the Lord said this. Eu sei que o Senhor então disse o seguinte: You don't want to experience it. você não quer experimentar o que é isso. Trust me, Confie-me, it's not good. não é coisa boa. And yet, E mesmo assim, a snake comes along uma cobra vem, uma And they- serpente, and they listen to Satan. e eles ouvem a serpente. When I get to heaven, Quando eu chegar no céu, I want to ask Adam and Eve, eu quero perguntar a Adão e Eva: why are you talking to a snake? por que você estava conversando lá com a serpente? This isn't the Chronicles of Narnia. Isso não é as crônicas de Nárnia. Who are you talking to the snake? Por que está conversando lá com a serpente? And he is slandering God. E ele está falando mal de Deus. And they betray God. E eles traem a Deus. Oh, God doesn't want me to run my own life. Ah, que é isso? Deus não quer que eu seja dono de minha própria vida? God has a bad attitude. Deus tem um problema de atitude. I'll think for myself. Eu vou pensar por mim mesmo. And you know the rest. E aí vocês sabem o resto. So, Então, if Jesus is betrayed by Judas, se Jesus é traído por Judas, and 10 of the other 11 run, e 10 dos outros 11 fogem, we are a people of betrayers. nós somos pessoas de traição. Even the best. Até os melhores. Peter, Pedro, I will never betray you. eu nunca vou te negar. These other 11, Esses outros 11 aí,
Maybe they will, Talvez eles façam, not me. mas não eu. Really, Peter? É mesmo, Pedro? Let me tell you this. Deixa eu te dizer o seguinte. Before the rooster crows, Antes que o galo cante, you will deny me 3 times. você vai me negar 3 vezes. Never, never, Não, never. nunca, nunca. And what does Jesus have to do? E o que é que Jesus precisa fazer? Remember John 21. Lembre-se de João 21. You can look at it if you want. Se quiser, pode olhar. Remember? Lembrem, They're fishing. estão lá pescando. Hey, do you have any fish? Ei, vocês têm algum peixe aí? No, we've been fishing all night and don't have anything. Não, nós estamos pescando a noite toda e não pegamos nada. Take the net and put it on the other side of the boat and you'll get plenty of fish. Pegue a rede então, jogue no outro lado do barco e aí vocês vão pegar muito peixe. I don't care how big the boat was. Eu não me importo quão grande era esse barco. That's not very far. Isso não é muito longe. Remember 153 big fish. Lembre-se, 153 grandes peixes. So what does John do? E o que é que João faz? It's Jesus. É Jesus. So Peter gets in the water, goes on shore. Então Pedro entra na água e vai até a beira do mar. Now remember, Jesus has already talked with him several times. Agora lembre-se, Jesus já tinha falado com ele várias vezes. But what remains to be done? Mas o que resta ainda fazer? Do you have a question that hits your mind? Tem alguma pergunta que vem à mente? Hit the early church. Chegou na mente da igreja primitiva. Is Peter still an apostle? Será que Pedro ainda é um apóstolo? So remember what Jesus does. Então lembre-se do que Jesus fez. Great counseling. Grande aconselhamento. Best counselor's ever been. O melhor aconselhador que já existiu. Okay, Peter, let's go for a walk. Ok, Pedro, vamos caminhar um pouco. Peter, Pedro, do you love me more than these? você me ama mais do que esses? Remember? Lembre. Oh Lord, you know I really like you. Oh, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Tend my sheep. Então, cuide de minhas ovelhas. Second time. Pela segunda vez. No comparison. Não há comparação. Do you just love me? Sorry? Do you just love me? Você simplesmente me ama? Oh Lord, you know I really like you. Ah, Senhor, você sabe que eu realmente gosto muito do Senhor. Third time. Pela terceira vez. Do you even really like me? Você será que de fato até gosta mesmo de mim? He denies him 3 times, Ele o nega 3 vezes and Jesus restores him. e Jesus o restaura. Why? Por quê? Because Peter's a sinner, Porque Pedro é um pecador and he betrayed his Savior. e ele traiu o seu próprio Salvador. Peter, Pedro, you're going to get what you wanted. você vai ter aquilo que você queria. You'll get your martyrdom. Você vai ser um mártir. When you were young, Quando você era jovem, you dressed yourself. você se vestia, You went wherever you want. você ia para onde queria. But when you get old, Mas quando você ficar velho, you're going to put out your arms. People are going to dress you você vai colocar os braços para fora e outras pessoas vão lhe vestir and take you where you don't want to go. e levar você para onde você não quer ir. Praise God. God forgives him and he's restored. Louvamos a Deus, que Deus o perdoa e o restaura. He's still not too bright. Ele ainda não é muito brilhante. So as soon as he gets restored, Então assim que ele é restaurado, he says, what about John? ele diz ainda mais, e o João? It's good that Jesus is Jesus and I'm not. Ainda bem que Jesus é Jesus e não eu. I would have slapped him. Eu teria dado um tapa nele. Peter, Pedro, what is it of your business if I want John to remain till I come back? por que é da sua conta saber se eu quero o João de volta ou não? I'm translating very loosely. Então eu estou traduzindo aqui de uma forma bem solta. Mind your own suffering. Preste conta ao seu próprio sofrimento.
When you are betrayed, Quando você é traído, the worst thing you can do is compare yourself to somebody else. a pior coisa que você deve fazer é se comparar a outra pessoa. Their marriage didn't end in divorce. Why does mine have to? O casamento deles não terminou em divórcio, então por que o meu? Their child came back to the Lord. Mine hasn't. O filho deles voltou a caminhar com o Senhor e o meu não. It doesn't help you to compare that to others. Não vai lhe ajudar estar comparando-se aos outros. I love the Lord and want to serve him. Eu amo o Senhor e quero servi-lo. Why do I have to be sick? Por que eu tenho que ficar doente? And my sister or brother, they're healthy and don't care. E meu irmão ou minha irmã está sempre com saúde e nem liga. So you will suffer and you will be betrayed by someone. Então você vai sofrer e vai ser traído por alguém. Let me tell you a story. Então deixa eu lhes contar uma história. It's a true story. É uma história verídica. It's about my sin. É sobre o meu pecado. I was working in a Christian organization Eu estava trabalhando numa organização cristã and somebody wanted to get me fired. e alguém queria que eu fosse despedido. Everything that I had worked for Tudo aquilo pela qual eu tinha trabalhado for years, por for years, por muitos anos, they wanted to destroy. eles queriam destruir. And I was sinning, E eu estava pecando, not by what I had done, não pelo que eu tinha feito, but how I responded to that. mas da forma em que eu respondi aquilo, ou reagi. How could he do that? Como eles podiam fazer isso? I am doing this for the Lord. Eu estou fazendo isso pelo Senhor. I'm trying to be honest Estou tentando ser honesto and do the best I can. e fazer o melhor que posso. And he doesn't realize, but he's lying about me. E ele não está percebendo, mas está mentindo sobre mim. He's betraying me. Ele está me traindo. And that at one point, E a um certo ponto, please don't think I'm a Pentecostal. por favor, não pense que eu sou pentecostal. I didn't hear an audible voice. Eu não ouvi uma voz audível. But this thought came to me. Mas o seguinte pensamento veio a mim. Scipione, Scipione, you hypocrite. seu hipócrita, If your Lord was betrayed, se o seu Senhor foi traído, how do you think you will get through your life without being betrayed? como é que você acha que vai passar por sua vida sem ser traído? He's sinless. Ele, que é sem pecado, You're not. você não é. He's kind. Ele é gentil, You're angry. você tem raiva. And I realized E eu percebi, I wanted a life that was easier than the life of Jesus Christ. eu estava querendo uma vida que era mais fácil do que a vida de Cristo. So, be ready for this. Então, estejam prontos para isso. Very quickly. Então, Again, let's read rapidamente. those two verses in Philippians 1, Vamos ler aqueles dois versículos em Filipenses 1, verses 29 and 30. versos 29 e 30. Filipenses 1, 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Paul says elsewhere, Paulo também diz em outro lugar, everyone who wants to live godly todo mundo que quer viver de uma forma piedosa will, vai, not maybe, will não talvez, mas vai suffer persecution. sofrer perseguição. Now there's godly suffering Agora, and ungodly suffering. tem perseguição piedosa e tem aquela que não é, que é ímpia. And let's turn to 1 Peter. Então- And this will be our final passages. Vamos para 1 Pedro e esses vão ser nosso último texto. I smile almost every time I see the book of 1 Peter. Eu sorrio toda vez que eu vejo o livro de 1 Pedro. You know why? Sabe por quê? It screams grace.
porque está gritando da graça. Someone, this is Sunday school. I'm doing too much preaching, but you know, Yeah. you're supposed to work, not me. De repente, essa é a escola dominical e eu estou pregando demais, mas vocês têm que trabalhar, não eu. What's the theme of 1 Peter? Qual é o tema de 1 Pedro? A lot of you have study Bibles, so you can cheat and look at what they say. Muitos de vocês têm Bíblias com estudo, então vocês podem filar e olhar aí o que é. Sanctification? Sanctification is the outcome, Sim, santificação é o resultado, but sanctification in the midst of what? mas santificação no meio de quê? Persecution. Persecution, suffering, betrayal. Perseguição, sofrimento e traição. Okay. Who wrote the book of 1 Peter? Quem escreveu o livro de 1 Pedro? We got Peter, Paul. Okay. Let's not go for Mary. Então, espero que ninguém diga Maria. Paulo. Who says Paulo? Quem diz Paulo? Pedro. Quem diz Pedro? Ah, it's Peter. Sim, é Pedro. You don't even have to go to seminary to know that. Nem precisa ir para o seminário para aprender isso. Okay. So think about it. Isn't it sweet divine irony? Então pense sobre isso. Não é uma ironia doce e divina? This is what comes out of the counseling of Jesus in John 21. Isso é o que é o fruto do aconselhamento de Cristo em João 21. Peter's teaching us how to suffer persecution for the gospel and come out looking like Jesus. Pedro está nos ensinando a como sofrer pelo evangelho e sobressair assim como Cristo. Peter. Pedro. Remember Peter in the garden? Estão lembrando agora de Pedro, where? In the garden of Gethsemane. No jardim de Getsemane? What's Peter doing there? O que o Pedro está fazendo ali? Two main things. Duas coisas principais. Sleeping. Tá bom? Dormindo, sim. Primeiro, Sleeping. segundo. E o segundo? Right? Certo? Sim. He's putting ears back. Jesus has to heal them. Sim, ele está cortando orelhas e Jesus tem que consertar as coisas. That's the guy who writes this book. Esse é o cara que está escrevendo essa carta. That should say to you, Isso- there's hope for you. Isso deve então dizer a você que há esperança para você, Hope for me. esperança para mim. I don't usually use swords, Eu não geralmente uso espadas, but I sure use words. mas eu uso palavras. That's one of my sins. É um dos meus pecados. I like to cut people up with words. Eu gosto de cortar as pessoas com palavras. So there's hope for Peter, Então há esperança para Pedro, there's hope for you. há esperança para você. Now, how do you go through betrayal? Agora, como é que você vai passar por essa traição? Here's a key. Aqui está a chave. Please read, brother, 1 Peter chapter 2, 1 Pedro capítulo 2, verses 18 dos versos 18 through 25. até 25. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo bofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com a paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca,
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus depended on the Father. Jesus dependia do Pai. He deserved nothing of what he experienced. Ele merecia nada daquilo que ele experimentou. And when you reflect that to your persecutor, your betrayer, E quando você reflete isso para o seu perseguidor, o seu traidor, you are calling him or her to Christ. você está chamando ele ou ela a Cristo. People often say to me, but that was Jesus. As pessoas muitas vezes dizem a mim, sim, mas aí foi Jesus. He was God. Ele era Deus. Of course, he's unique. Claro, ele é único. But this text says that he depended on the Father. Mas esse texto nos diz que ele dependia do Pai. It wasn't his divine power that got him through. It was his faith leaning on his Father. Não foi o seu poder divino que o ajudou a passar por isso, mas foi sua dependência e confiança em Deus o Pai. So when you are betrayed, Então, quando você é traído, you need to look at the person who betrays you você tem que olhar para a pessoa que o traiu and say, I'm not the first person in line. e dizer, eu não sou a primeira pessoa na frente da fila. I'm number 2 Eu sou o segundo na fila or number 4. ou número 4. God is number 1. Deus é número 1. And if you want to give each of the persons a place, E se quiser dar uma de cada das pessoas da Trindade um lugar, Father, Son, and Spirit, Pai, Filho e Espírito Santo, I'm number 4. eu serei número 4. You must deal with God, Você vai ter que lidar com Deus. and then I can deal with you. E aí eu posso lidar com você. Later in the book, in chapter 4, Depois, nesse livro, no capítulo 4, when you're in the midst of betrayal, quando você está no meio de uma traição, you have to remember this passage, você tem que lembrar da seguinte passagem, verses 12 through 19. versos 12 até o 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. As I had to learn, Assim como eu tive que aprender, you cannot face betrayal except through the power of the Holy Spirit of God. você não consegue encarar a traição se não é através do poder do Espírito de Deus. God gives us the gift of suffering. Deus nos dá o dom do sofrimento. We have to embrace it. Você tem que abraçá-la. Why? Por quê? Because our Savior is a suffering Savior. Porque o nosso Salvador é um Salvador de sofrimento. You could not be brought to God unless He suffered in your place.
Você não poderia ser trazido a Deus a não ser que ele sofresse em seu lugar. Your suffering betrayal will save no one. O seu sofrer traição não vai salvar ninguém. But you can point past yourself Mas você pode apontar além de você to the Savior, para o Salvador, who is the judge of all the earth, que é o juiz de toda a terra, as well as the Savior. assim como um Salvador. So I'm sad to say this, Então eu estou triste a ter que dizer. and I'll open up for questions, but betrayal eu is vou- part of human life. Vou abrir então para perguntas, mas a traição faz parte da vida humana. Will we handle it like Jesus? Nós vamos lidar com ela como Jesus? And may this last section really comfort you. E que essa última passagem realmente lhes dê conforto. I don't know if you're like me. Não sei se são como eu. I need encouragement. Eu preciso de encorajamento. Sometimes I just really need to be encouraged. Às vezes eu realmente preciso ser encorajado. Am I really a Christian? Será que sou realmente um cristão? Am I really a good pastor? Será que realmente eu sou um bom pastor? Or am I just fooling myself? Ou será que estou enganando a mim mesmo? And I can look back at these rare instances E eu posso olhar de volta a essas situações raras when I've been betrayed onde eu fui traído and I responded like Jesus. e eu respondi como Jesus. And I can only come to one conclusion. E eu só posso chegar a uma conclusão. I didn't do that in my own strength. Eu não fiz isso de minha própria força. It's impossible for me to love someone who Hein? has betrayed me. É impossível eu amar alguém que me traiu. Then I remember Mas aí eu me lembro, I've betrayed him many times. eu já o traí muitas vezes. He always takes me back. E sempre ele me traz de volta. There is a day of judgment coming, Há um dia de julgamento chegando and God will take care of that. e Deus vai resolver daquilo. So get out of the revenge business Então saia dessa coisa de vingança and leave it to God. e deixe com Deus. Preguntas. Perguntas? Testimonies. Testemunhos?